Fala, meu povo, tudo certo? Aposto que você já viu esse símbolo em algum rótulo de alimentos por aí. Mas você sabe o que significa esse T dentro do triângulo amarelo? E por que ele tem essa cor que normalmente remete a perigo? Hoje a gente vai se aprofundar nos transgênicos. Então, já pega sua soja turbinada geneticamente e bora pro vídeo. A partir da década de 70, com os avanços do entendimento do DNA e suas propriedades, surgiram técnicas que possibilitaram a transferência de genes entre diferentes espécies. Essa tecnologia ficou conhecida como engenharia genética e os organismos resultantes são chamados de transgênicos ou organismos geneticamente modificados. Os genes contêm as informações que determinam as características naturais dos organismos, como a cor dos olhos em humanos ou o aroma de uma flor. Na natureza, ocorrem alterações genéticas naturais por meio de mutações aleatórias, que, quando vantajosas para a sobrevivência, são preservadas ao longo das gerações através da seleção natural. Um exemplo clássico é a evolução das girafas. Inicialmente, seus ancestrais possuíam pescoços mais curtos. Indivíduos com mutações que resultaram em pescoços mais longos tiveram acesso a fontes de alimentos inacessíveis a outros, conferindo-lhe uma vantagem adaptativa. Com o tempo, esses genes vantajosos se disseminaram na população, levando às girafas de pescoço longo que conhecemos hoje. A engenharia genética permite que os seres humanos introduzam de forma artificial genes de uma espécie em outra que não passou por essa adaptação genética naturalmente. Mas por que inserir um gene que uma espécie não adquiriu naturalmente? Imagine uma planta que, ao longo de milhares de anos, desenvolveu mecanismos para sobreviver em condições adversas, como escassez de água ou solos pobres em nutrientes. Com essa tecnologia, é possível transferir o DNA responsável por essas características de resistência para culturas agrícolas, como a soja, tornando-a aptas a prosperar em ambientes áridos. Essa tecnologia se torna viável porque nas próximas décadas o mundo enfrentará um grande desafio: alimentar uma população crescente. Estima-se que até 2050 a população global dobrará e a tecnologia agrícola atual não será suficiente para suprir essa demanda de forma sustentável. O problema da fome no mundo não se deve apenas à produção insuficiente de alimentos, mas também à má distribuição e ao baixo poder aquisitivo de grande parte da população, que impede o acesso adequado à alimentação. Os cultivos geneticamente modificados oferecem uma vantagem significativa em relação às técnicas agrícolas tradicionais: a redução no uso de agrotóxicos. Como os pesticidas representam um dos principais custos da produção e podem causar impactos ambientais negativos, essa tecnologia surge como uma alternativa economicamente viável e mais sustentável. Um exemplo promissor em estudo é o desenvolvimento do café resistente à broca, um inseto que é considerado a praga mais destrutiva da cafeicultura mundial. Esse pequeno besouro perfura os frutos do cafeeiro, onde se reproduz, comprometendo a integridade dos grãos. Os prejuízos anuais causados por ele são enormes, tornando essencial o uso frequente de inseticidas. Para combater essa praga, pesquisadores desenvolveram variedades do café arábica geneticamente modificadas para expressar proteínas letais ao inseto. A abordagem principal envolve a inserção de genes da bactéria Bt que codificam proteínas inseticidas altamente específicas. Quando essa praga come os grãos modificados, as proteínas Bt entram no seu sistema digestivo e se ligam a receptores no intestino do besouro, perfurando as células intestinais, então o inseto não consegue mais se alimentar e morre em poucos dias. Esse método é altamente eficiente e apresenta um impacto ambiental reduzido. Por meio de uma inovação da Embrapa, esse gene passou a ser inserido apenas no endosperma do grão. Nas versões anteriores, o gene era incorporado de forma mais ampla na planta, e apesar de ser direcionado a uma praga específica em ambiente controlado, quando liberado em sistemas abertos, poderia impactar a diversidade de insetos e outros animais. Com essa nova técnica, apenas o grão expressa a toxina, sem afetar outras partes da planta, como folhas e flores, o que protege insetos polinizadores e outros organismos benéficos. A resistência intrínseca da planta ao inseto diminui significativamente a necessidade de aplicações frequentes de inseticidas, reduzindo custos para os produtores e consumidores. Além disso, atualmente, muitas pessoas sofrem de deficiências nutricionais, especialmente de vitaminas e minerais. Paralelamente,
Mudanças climáticas e alterações no uso da terra tendem a agravar os desafios de produção, impactando a oferta de alimentos de qualidade. Diante disto, os transgênicos surgem como uma ferramenta para melhorar o valor nutricional dos alimentos. Um exemplo é a alface biofortificada, também desenvolvida pela Embrapa, que apresenta um grande aumento de ácido fólico, que é a vitamina B9. Esse ácido é essencial para a saúde humana, desempenhando um papel fundamental na formação das células sanguíneas. No entanto, a ingestão dessa vitamina é insuficiente em grande parte da população. Para resolver esse problema, os pesquisadores utilizaram técnicas de engenharia genética para potencializar a produção da B9 na alface, que é frequentemente ingerida crua, o que favorece a absorção de vitaminas pelo organismo. A hortaliça já produz naturalmente pequenas quantias de ácido fólico, mas a equipe aprimorou esse processo ao introduzir genes dessa planta aqui. Essa espécie possui genes que regulam a síntese dos precursores da B9. Os resultados foram impressionantes. As linhagens realizadas chegaram até 15 vezes mais ácido fólico do que a alface convencional, tornando-a uma fonte muito mais eficiente dessa vitamina. Para garantir a eficácia da biofortificação, as plantas transgênicas foram testadas em ratos, permitindo avaliar a absorção do ácido por mamíferos. Na primeira semana de consumo, os animais apresentaram um aumento significativo no sangue, confirmando que a vitamina estava sendo absorvida de forma eficiente, ou seja, oferecendo uma solução natural sem a necessidade de suplementação química. Isso reforça o quanto essa tecnologia é essencial para vencermos um dos maiores desafios da nossa sociedade, porque, de acordo com a ONU, mais de 800 milhões de pessoas em países em desenvolvimento ainda sofrem com a desnutrição. Se nenhuma ação for tomada a curto prazo, o aumento do número de pessoas em situação de pobreza e fome intensificará a pressão sobre o meio ambiente, levando a uma busca desesperada por recursos naturais e atingindo níveis irreversíveis de manipulação ambiental, pois esse modelo tem consequências severas para o solo, fazendo-o ter perda de fertilidade ao longo do tempo, obrigando a abertura de novas áreas de cultivo, muitas vezes em regiões ambientalmente sensíveis, como florestas e cerrados, acelerando o desmatamento. E então, a produção agrícola se desloca para locais mais distantes dos centros urbanos e das fontes de insumos, aumentando os custos de transporte, produção e distribuição de alimentos. Como resultado, além do impacto ambiental, há um aumento nos preços dos alimentos, tornando o acesso à alimentação ainda mais difícil para as populações vulneráveis. A biotecnologia, ao permitir o desenvolvimento de culturas mais produtivas, resistentes a convenientes e adaptadas às condições adversas, minimiza a necessidade de expansão de terras agrícolas, contribuindo para a preservação ambiental e a segurança alimentar global. Porém, nem tudo é belo, tem os seus contras. Devido à crescente adoção de cultivos transgênicos por países concorrentes como Estados Unidos e Argentina, na década de 90, houve uma forte pressão sobre o Brasil para também investir no desenvolvimento e na implementação dessa tecnologia. Diante desse cenário, o Brasil viu-se obrigado a acompanhar essa revolução para não perder espaço no comércio global por commodities agrícolas. Assim, a adoção dos transgênicos no país não foi apenas uma escolha técnica, mas uma necessidade estratégica para manter sua relevância econômica e garantir sua posição como um dos principais exportadores mundiais. Atualmente, o Brasil é o segundo maior produtor de transgênicos do planeta. Aproximadamente 92% da soja e 90% do milho cultivados são. Apesar dos avanços proporcionados pelos OGMs, existem preocupações legítimas quanto aos seus possíveis efeitos adversos. A pressão para não perder competitividade no mercado tem sido imposta a adoção acelerada dos transgênicos, muitas vezes sem o devido aprofundamento em pesquisas de longo prazo, o que pode prejudicar toda a sociedade, pois certos efeitos só são revelados após anos de estudos em ambientes controlados. Um exemplo preocupante é a possibilidade de transferência não intencional de informações genéticas entre organismos. Plantas geneticamente modificadas podem cruzar com espécies selvagens compatíveis, dando origem a novas plantas daninhas, especialmente quando o cultivo é projetado para suportar herbicidas. Isso exigiria ainda mais controle químico, o oposto do que motivou a criação dessa tecnologia. Antes de continuar, vou passar rapidinho para falar que atualizei os benefícios de membro do canal. São 3 planos, sem muita vantagem ainda, mas servindo como um apoio financeiro para trazermos conteúdos com mais qualidade. Com apenas R$3, você já pode ter esses selos de fidelidade super bonitinhos que a gente fez e essas figurinhas também. Além disso, no fim de todos os vídeos, aparecerá seu nome como um apoiador, sendo um financiador para levarmos ciência de um jeito simplificado e bem embasado. Isso leva tempo e dinheiro. Ainda,
Nos vídeos de pergunta, vou priorizar os comentários de quem for membro e então quase todo mês aparecerá um destes que fez uma pergunta boa. E quando conseguirmos 10 membros ao todo, então posso pensar na possibilidade de criar lives para podermos interagir diretamente. Então faça como o Amarildo Chaves, o Mr. Loucos e o Cheston e também seja um membro do canal. Voltando, no caso do Brasil, temos a Lei de Biossegurança, uma das mais rigorosas do mundo, que estabelece que, desde a sua concepção até a comercialização, um transgênico precisa ser submetido a aproximadamente 10 anos de pesquisa científica. Durante esse período, são realizados estudos para avaliar os possíveis impactos na saúde humana, animal e no meio ambiente. Somente após ser analisado e aprovado pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, o produto pode ser liberado para o mercado. Entretanto, embora os OGMs passem por testes antes de serem liberados, a maioria dos estudos disponíveis ainda se concentram nos efeitos de curto e médio prazo. 10 anos de avaliação, apesar de ser um período significativo, não pode ser suficiente para revelar possíveis danos que só se manifestariam ao longo de décadas. Mesmo após extensivos testes e validações, sempre existe a possibilidade de que um gene introduzido cause efeitos desconhecidos. Alterações genéticas podem causar riscos ocultos que apenas o tempo é capaz de expor. Algumas proteínas novas, por exemplo, podem provocar reações alérgicas ou processos inflamatórios no organismo, ou até doenças mais graves. Ainda assim, diante dessas preocupações, é importante destacar que em mais de 20 anos de utilização em todo o mundo, alimentos transgênicos foram consumidos em larga escala sem registro de impactos negativos. Mas mesmo assim, se você não confiar, você pode optar em não consumir, é claro. A identificação de alimentos que contenham ou sejam produzidos a partir de OGMs é obrigatória no Brasil, devendo ser feita com um símbolo em formato de T dentro de um triângulo amarelo. O Código de Defesa do Consumidor também reforça essa obrigação ao definir como publicidade enganosa qualquer informação falsa ou omissa capaz de induzir o consumidor a erro. No entanto, um projeto de lei de tramitação do Senado propõe restringir essa informação ao público, o que representa um retrocesso, pois fere o direito fundamental de liberdade de escolha. Além disso, a decisão recente do STJ dispensou a rotulagem para produtos que contenham até 1% de transgênico na composição. Na minha opinião, o uso do triângulo amarelo é exagerado, pois esse símbolo está associado a riscos extremos, como o perigo de morte. No entanto, também não concordo com a omissão de informações. Uma frase clara e destacada na parte frontal da embalagem seria suficiente para informar sem causar alarme injustificado. Afinal, como já foi discutido, ainda não temos conhecimento total sobre os riscos de longo prazo e cabe ao consumidor decidir deliberadamente o que deseja consumir. Mas acredito que isso seja apenas por enquanto, porque futuramente a coexistência de sementes transgênicas e tradicionais se mostra inviável. A contaminação cruzada ao longo do processo produtivo torna progressiva a propagação dos OGMs, dificultando a preservação de cultivares naturais. Assim, com as vantagens produtivas dos transgênicos, as plantas tradicionais podem ser rapidamente renovadas e a pressão de mercado obrigará os agricultores a aderirem a essas sementes para se manterem competitivos, muitas vezes contra a sua vontade. Hoje, as grandes corporações controlam mais de 50% das sementes vendidas, sendo que as mesmas também detêm os controles sobre os produtos químicos. Enquanto essas empresas adquirem patentes de sementes, pequenos agricultores familiares sofrem as consequências dessa lógica de mercado, enfraquecendo os saberes e biodiversidade, atualizando-os por modelos dependentes de sementes patenteadas. Assim, torna-se essencial que as decisões sobre os OGMs sejam tomadas com responsabilidade, baseadas nas melhores evidências científicas, priorizando a saúde pública e o meio ambiente, e não apenas o lucro. As pesquisas levam tempo e devem ser concluídas antes da adoção massiva de novas tecnologias. No entanto, a ganância pelo lucro frequentemente antecipa processos que deveriam ser tratados com maior cautela. Por isso, acredito que devemos sim implementar os transgênicos, confirmando suas vantagens evidentes, mas sem permitir que o controle total fique na mão de poucas corporações que só pensam em lucrar. Trata-se de um tema de extrema relevância que impacta diretamente toda a vida no planeta. As posições adotadas atualmente sobre os riscos e benefícios dos OGMs ainda carecem de comprovação científica robusta em diversos aspectos, o que reforça a importância de debates contínuos, pesquisas independentes e regulamentações rigorosas para garantir uma segurança alimentar e ambiental a longo prazo. Espero que tenha gostado e entendido os dois lados da moeda. E você, acredita que a única esperança para o futuro são os transgênicos também? Comenta aí.
E se quiser aparecer no fim dos vídeos como esses 3 lindos, pense na possibilidade de se tornar um membro e nos apoiar. Um beijo pra você e tchau!